As últimas amarras, os últimos empecilhos que impediam as engrenagens da guerra de girar, finalmente se soltaram e agora a guerra rolará sobre o reino, fazendo com que todos sofram. E no vídeo de hoje eu vou analisar todos os acontecimentos desse episódio que já adianto, é o melhor de A Casa do Dragão e um dos melhores da história de Game of Thrones. Saudações antarianos e antarianas, eu sou o Gustavo Lopes, seja muito bem-vindo se você está chegando aqui pela primeira vez e muito bem-vindo se você já veio outras vezes. Se você está vindo pela primeira vez, volte sempre. Se você está vindo mais de uma vez, muito obrigado por voltar aqui e estar aqui com a gente. Tem que avisar vocês antes do vídeo começar que esse vídeo vai ter spoilers, obviamente, desse episódio, dos outros para trás e talvez até de alguns para frente. E vai ter spoiler dos livros também, porque eu faço comparações com o que aconteceu nos livros. Então se você não quer spoiler de nadinha, é melhor você ir para outro vídeo, que outros vídeos a gente tem aqui e não tem nenhum spoiler. Além disso, eu peço para vocês deixarem sempre um comentário. É muito importante vocês fazerem alguma coisa nesse vídeo para ajudar a gente a crescer. E um comentário é muito legal, porque vocês falam comigo e eu respondo vocês. Eu respondo os comentários sempre. Eu adoro conversar com vocês, então deixa um comentário, deixa uma sugestão de vídeo, fala alguma coisa ali sobre o vídeo, sobre o episódio, sobre alguma coisa pra gente poder conversar, beleza? Então vamos pro vídeo, tem muita coisa pra gente analisar. A gente começa o episódio em Deriva Marca, lá a gente descobre que a gente teve um salto temporal, esse salto temporal foi de 6 anos, antes eu estava na dúvida se seria um salto de 6 ou de 8 anos, principalmente por conta da idade das crianças durante a guerra. Eu imagino que a gente vai ter uma passagem de tempo ainda, essa guerra ela dura alguns anos, e então a gente vai ter uma passagem de tempo relativa ali. Só que tem alguns acontecimentos nessa guerra que pela idade de algumas crianças que apareceram não vão poder acontecer do jeito que foi nos livros, que eu achava importante que acontecesse como foi nos livros. Eu vou falar para vocês mais adiante. Mas aqui a gente descobre que foram 6 anos que se passaram e a Rhaenys está ali no comando da Casa Velaryon por enquanto. Por enquanto porque o marido dela foi gravemente ferido e aí ela está ali naquele comando, mas a gente precisa estabelecer uma sucessão. O Vaemond sabe que o Lucerys, o Jacaerys e o Joffrey não são herdeiros legítimos do Laenor e ele questiona isso porque ele quer ser o herdeiro legítimo. É sempre bom mostrar como a Casa Velaryon é uma casa bastante ambiciosa. O Corlys já tinha mostrado isso e ele tem toda essa ideia de colocar a casa dele no mais alto nível possível, inclusive ele foi o maior lord da história da casa dele. Ele quer que isso continue, ele é o Tywin Lannister deles, ele quer, olha, a minha família é muito importante, eu quero que ela esteja cada vez mais acima. Então o Vaemond ele pega um pouco disso também, como o Kevan pegava isso um pouco do Tywin também, de querer essa grandeza e do comportamento, e aí o Vaemond tem essa parte da ambição, tentando levar a casa também mais à frente e tentando colocar ele no trono de Madeira do Mar. E aí a Rhaenys ela tá numa posição muito frágil, isso porque ela é só simplesmente a mulher do Corlys, ela precisa que alguém dê um respaldo para ela, e esse cara que dá o respaldo para ela tá morrendo agora, então é muito difícil que ela consiga se manter ali, por mais que o Vaemond goste dela e por mais que as pessoas ali gostem dela, ela não é uma Velaryon e além disso ela é uma mulher, então isso dificulta muito as coisas. Chama atenção aqui para Lady Baela Targaryen, que tá ali junto com a Rhaenys, e a Rhaenys puxou ela para perto dela. A gente viu no episódio passado que ela queria que a Baela aprendesse ali as coisas para governar, que ela queria que passasse do Laenor para a Baela, e aí é interessante isso, porque esse movimento que ela faz é muito parecido com o que o Viserys faz com a Rhaenyra. Puxa a Rhaenyra lá e fala, vem aqui, senta aqui do meu lado, eu vou te ensinar tudo, você vai aprender a governar. E ela foi preparada desde o início para que ela governasse, e a Baela tá acontecendo a mesma coisa com ela. Então, o Lucerys está lá longe, ele não está sendo preparado para isso, mas a Baela está sendo preparada para assumir Deriva Marca. Na cena seguinte, cena bem legal, que é o Daemon descendo lá na caverna para ele pegar os ovos de dragão. É legal porque a gente vê como que os ovos são colocados. Eles são colocados e tem uma espécie de membrana que mantém um calor muito forte ali dentro deles, porque quando o Daemon bate ali, parece que sai um vaporzão muito quente. Então parece que precisa ser mantido muito, muito, muito quente mesmo aqueles ovos e os dragões têm essa película ali. Então a gente vê, ele pega 3 ovos. Eu já vi gente falando assim, então esses são os 3 ovos da Daenerys. Muito provavelmente não, galera. Muito provavelmente
os ovos de dragão da Daenerys vão ser roubados do Fosso dos Dragões de um dragão chamado Dreamfire. É uma dragão fêmea, é o dragão que a Elina monta, ele já apareceu pra gente 2 vezes, já apareceu no Fosso dos Dragões e apareceu no velório lá no funeral da Laena também. Provavelmente vai ser aquele, porque a Syrax não parece com Drogon, Rhaegal e Viserion, então provavelmente não é filho da Syrax. Esses 3 ovos muito provavelmente são pro Aegon, pro Viserys e pro filhinho ou filhinha que a Rhaenyra tá esperando ali. Então ele pegou 3 ovos e falou, ó, que legal, que presságio bom, um ovo pra cada filho meu. Talvez o Aegon, que é o mais velho, já tenha um dragão e talvez esse ovo de dragão fique pra Rhaena. A gente lembra que a Rhaena, ela tem um ovo de dragão que não chocou, enquanto que a Baela tem o dragão dela, que é o Baila-Lua, ele ainda não apareceu, mas ela tem ele foi chocado e etc. Então a Rhaena não tem, e nos livros é uma coisa interessante porque ela fica buscando chocar esse ovo várias vezes, e a Rhaenyra nos livros ela dá vários ovos, 3 ou 4 ovos de dragão pra ela, para que um deles choque e ela consiga ter um dragão para ela. Ela tem esse dragão, o dragão nasce, só que é um dragão bem pequenininho, bem mirradinho, mal formado e acaba morrendo poucos dias depois. E aí, assim os dragões vão acabando, os últimos dragões acabam desse jeito. Então talvez tenha esse lance aí da Rhaena também, dela ter um ovo de dragão pra ela tentar chocar. É uma historinha legal, uma historinha bonitinha pra gente ver. Eu acho que vale a pena eles investirem. A Baela, que tá lá em Derivamarca, trabalha também pro pai dela e ela vai e informa o Daemon de tudo que tá acontecendo, informa que a Rhaena está indo pra lá, informa que o Vaemon tá indo questionar a legitimidade do Lucerys. Então mostra que existe uma relação bem legal dessa família, que é uma família muito unida. E também muito oriçada. Uma família que se ama, uma família que tá ali junto, parece que tá tudo bem nessa família agora. E é interessante a gente ver como que é o semblante deles, o semblante do Daemon, a gente vê que o Daemon mudou completamente. Quando ele tava com a Laena, ele tinha um semblante mais abatido, ele tava mais pra baixo, ele era mais triste. E agora não, ele voltou a ser o Daemon, ele voltou a ser o dragão, ele voltou a ter a aparência de um conquistador, como eles costumam dizer. Isso porque agora ele tá feliz, isso porque agora ele acha que ele tá no lugar onde ele deveria estar. Ele vai se tornar o rei consorte. E fica claro, na minha opinião, na cena dele com a Rhaenyra, que os dois se amam também. Que os dois se gostam. A Rhaenyra também mudou completamente. Você vê que ela não se sente mais sozinha, ela tá feliz. Mesmo naquele momento em que ele tá dando uma notícia muito ruim pra ela, nas outras vezes ela ficava completamente desesperada, ela queria fugir. E agora não, ela tem o Daemon do lado dela, ela tem alguém que ela acredita que pode defender ela. E ela fica chateada com aquilo, fica mal com aquilo, mas ela também tem uma confiança. Tanto que o Daemon fala, então vamos pra King's Landing. E ela vai junto com ele lá pra Porto Real. Então é interessante a gente notar isso daí, como essa família cresceu e como essa família é uma família unida. É uma família que tem amor ali envolvido. Interessante pra gente fazer esse paralelo com os verdes que vão aparecer mais pra frente. Já em Porto Real é interessante a gente notar como que a Fortaleza Vermelha mudou. Percebam o quanto ela tá vazia, o quanto a temperatura dessa cena é fria. É como se tivesse um frio muito grande ali. Percebam como a ideia de tudo é que é um negócio triste, vazio, se afastou da população. A população não tá mais ali apoiando aquele governo. A gente tem a estrela de 7 pontas ali, que mostra ali todo esse lance da religião que tá chegando cada vez mais perto, enfiando as garras ali nos Targaryen, enfiando a garra na coroa, sempre mais presente a religião. E é uma coisa que eles querem ressaltar, eles querem mostrar isso. Se a gente for comparar com o primeiro episódio, a gente tem takes muito parecidos. É tudo cheio de gente, a temperatura é quente, mostra a população lá dentro, uma felicidade, uma alegria o tempo inteiro, mostra de fato que sempre tinha gente lá. E quando o rei governava, isso no 6º episódio, a gente vê que ainda era cheio, era um lugar muito cheio, era um lugar que a população estava fazendo parte, mesmo que não fossem os mais pobres, mas tinham muita gente lá que fazia parte do governo, que estava ali frequentando a Fortaleza Vermelha. Isso tudo acabou, agora a população é lá para fora e parece muito ser um negócio de nós somos os melhores e vamos fazer o melhor para vocês. Então não precisa participar, eu sei o que é melhor para você. Ei, você não sabe o que é bom pra você. Eu sei. Eu vou cuidar de você. Agora, fica aí do lado de fora que eu cuido, tá bom? Não encosta. Eu cuido. Não toca, não. De início, isso tava me incomodando bastante no episódio, porque é uma ideia de que os Hightowers são ruins. Eu não gosto de quando você pinta uma casa de ruim, porque não é assim que funciona o mundo das Crônicas de Gelo e Fogo. Os Lannister não são ruins. Os Tyrells não são ruins. Os Targaryens não são ruins. Nenhum deles são ruins, nem bons. Os Stark também não. Não existe isso na história das Crônicas de Gelo e Fogo. Poucos personagens são 100% alguma coisa.
O Ned Stark era 100% bom, pelo que a série pintava pra gente. Os desvios de conduta e de caráter que ele teve, na realidade, são mentira. Ele não teve nenhum desvio de conduta, a gente descobre isso depois mais pra frente. E outros personagens, como Tommen também, e provavelmente agora a gente tá vendo Lyanna Targaryen também, outro personagem puro, outro personagem 100% inocente. E alguns pouquíssimos personagens eram 100% maus, como por exemplo o Ramsay e o Joffrey. Eu não sei se a gente já tem um personagem 100% mal nessa série agora, mas é provável que a gente vai ter mais pra frente. Só que isso é uma coisa que tava me incomodando. Eles estavam pintando os verdes, principalmente a Alicent, como pessoas ruins, como ela como uma megera e etc. Isso não tava me agradando, porque os personagens precisam ser cinzas. Os personagens não podem ser azul e laranja, não pode ser verde e vermelho. O lance é que os personagens precisam ser cinzas, eles têm que ser uma combinação, não pode ser 100% uma coisa e 100% outra. Salvo raras exceções para mostrar algumas coisas pra gente. Então, a gente precisa que os personagens tenham isso. E eu acho que eles adicionaram mais uma vez nesse episódio, o que lá no início eles já tinham adicionado na Alicent, mostrando ela primeiro meio que pura e inocente, depois tem a transformação no episódio 5, onde ela começa a virar uma coisa mais cinzenta, e daí de repente ela começa e vira uma coisa malvada, assim. E eu falei, ué, mas parece que eles estão pintando ela como malvada, não é isso que é pra acontecer. E nesse episódio vira mais uma vez e mostra que apesar do que aconteceu no episódio passado, ela sente culpa, ela sente várias coisas. Então eu até tinha escrito o roteiro quando eu tava assistindo disso daí. Cara, eles estão retratando eles como malvados, mas pelo menos no caso da Alicent, os outros não, mas no caso da Alicent, eles estão mostrando que ela é um personagem cinza, assim como a Rhaenyra também é um personagem cinza, não é nem bom nem mal. A gente vai para os aposentos do rei e a ideia que essa cena tem que passar pra gente é justamente a mesma ideia de abandono, a mesma ideia de frio, a mesma ideia de afastamento que a gente estava tendo na cena anterior, e o lance é exatamente esse. Então, a Valyria que ele estava esculpindo está completamente abandonada ali, cheio de teia de aranha, ele está num estado praticamente vegetativo, e é interessante a gente mostrar como que o Daemon e a Rhaenyra eles reagem a isso. A Rhaenyra ela tá o tempo inteiro preocupada com o pai, ela vê o pai naquela situação, ela fica triste, porque ela ama o pai dela de verdade. Então, ela vê aquilo ali e ela tem uma preocupação muito grande. E é interessante mostrar o Daemon também, porque o Daemon já teve vários problemas com o rei, e mesmo assim, quando ele vê o rei naquele jeito, ele fica triste também, ele fica chateado. É bom a gente lembrar lá no primeiro episódio, quando o Daemon entra na sala depois que o irmão perdeu o filho, o Daemon fala assim, você tem a imagem de um conquistador, irmão. É óbvio que ele tá fazendo aquilo ali pra bajular o irmão, mas é pra gente ver aí esse paralelo. Ele tava sentado no trono de ferro, todo imponente com a coroa dele e com a Blackfyre na mão. Então, era uma coisa muito diferente do que agora. Ele tá ali meio que vegetando, completamente inútil naquele momento ali, e assim, é a imagem de um cara completamente despedaçado e acabado, e o Daemon não gosta disso, porque ele não quer ver o irmão, ele não quer ver o irmão dele sofrer, ele não quer ver o irmão dele daquele jeito. Então, é interessante mostrar como que esse core, esse núcleo Targaryen, eles se importam uns com os outros. E é mais uma vez pra gente mostrar como que os Targaryens são na criação deles. Como que eles criam um ao outro e como que essa família é construída, foi construída para ela ser desse jeito. Chama atenção para a cena do príncipe Aegon e do príncipe Viserys que são apresentados, são criancinhas de colo, aparentemente ali, um tem 2, outro tem 1, ou então um tem 3 e o outro tem 2 anos. Nos livros não é assim, por isso que eu falei que tinha umas coisas que eles mudaram. Nos livros o Aegon ele nasce basicamente no mesmo ano em que tudo acontece. Então a Laena e o Laenor morrem muito rápido e logo em seguida o Daemon casa com a Rhaenyra e pouco tempo depois já tem filho assim, tão rápido que dá a entender que a Rhaenyra já estava até grávida do Daemon. Porque foi no mesmo ano que tudo aconteceu, no início do ano, de repente, no final do ano, pá, filho nasceu. E aí um ano depois Viserys nasce, e daí, depois de algum tempo, aí ela vai e engravida da princesa Visenya, que é quem tá na barriga dela. Então, a gente tem essa mudança muito grande e vai mudar coisas lá na frente, porque o Aegon tem o dragãozinho dele, tem o Stormcloud, ou Tempestade, e ele foge durante a Dança dos Dragões montado nesse dragão. Ele monta no dragão dele, enquanto que o Viserys tem só um ovo e não conseguiu chocar o ovo dele. Então o Aegon consegue ter o dragãozinho. Só que ele já era meio grande quando isso aconteceu. E o dragão dele também já era meio grande quando isso aconteceu. Talvez eles vão tirar isso daí. Talvez eles vão tirar essa fuga do príncipe Aegon nas costas do dragão. É uma cena muito bonita porque o dragão acaba morrendo logo depois. É o primeiro voo dos dois juntos. Ele monta no dragão e sai voando. E aí o dragão é atingido por um monte de flecha com veneno e ele acaba morrendo. E depois disso o Aegon nunca mais monta em nenhum dragão. Então é uma cena muito bonita que eu acho que eles vão cortar por conta da idade
do príncipe, porque isso acontece coisa de 1 ou 2 anos, então, pra frente. Então ele vai ter ali, no máximo, 5 anos, eu acho que ele não conseguiria montar nas costas de um dragão e voar com 5 anos de idade, não fugindo assim, ainda mais um dragão tão jovem também, provavelmente não conseguiria levantar peso assim rapidamente. Cena muito interessante é essa da Alicent com a Serviçal, por 2 motivos. O primeiro motivo é quem tá atrás da Alicent, que é a Thalia. A Thalia aparece no 6º episódio. Eu falei que eu tinha achado estranho uma cena, duas cenas na realidade, quando a Alicent vem chegando e tem uma Serviçal parada e logo depois a Serviçal muda de comportamento, mostrando que parecia que ela estava ali observando, que ela sabia que o Larry estava no quarto e que era um negócio tipo assim, vai entrar pro encontrinho, né? Então era uma informação que aquela Serviçal ali tinha que parecia que tinha alguma importância. E depois a Thalia, essa daí ela entra no quarto com uma peça de roupa, não sei se pra estender, seja lá o que fosse que ela ia fazer, e aí ela entra e aí a Alicent fala, ó, Thalia, agora não, vai embora. E aí a Thalia tem que sair. Claramente não era o momento dela entrar naquele quarto, mas ela entrou porque ela queria ver o que estava acontecendo, entendeu? Então é interessante a gente ver que de fato isso daí é real. No final do episódio a gente vê ela chegando e ela encontra a Mysaria. A gente tinha visto que tinha alguém com a figura de capuz. No vídeo onde eu analiso os trailers, então essa figura de capuz era na realidade a Thalia, não era nem o Aemond nem o Daemon. Então era a Thalia que ia informar para a Mysaria. Tem um recurso de repetição que às vezes entra pra gente entender que aquele personagem ali, ele é importante, a gente precisa gravar a cara dele, porque mais pra frente ele vai ser importante, às vezes muito mais pra frente. Exemplo bom que eu tenho pra dar pra vocês, Lancel Lannister. Ele aparece inicialmente ali com o rei, é o escudeiro do rei, faz tudo pro rei ali, faz não sei o que, faz não sei o que lá, e aí ele tá sempre ali, a gente tá vendo ele sempre, ele não tem muita importância, na 2ª temporada ele é meio que um alívio cômico, acontece uma coisinha ou outra, mas é pra gente ver a cara dele, de repente ele desaparece. Passa a 3ª temporada, passa a 4ª temporada, a gente vai descobrir ele lá na 5ª temporada, quando a gente vê e fala, pera, eu acho que eu lembro desse cara aí. E aí a gente lembra, é aquele cara que trabalhava junto com o rei, que estava junto com a rainha também. Pô, interessante. Então, é essa a ideia. A Mysaria, ela foi amante do Daemon, a gente viu ela sendo amante dele. Depois a gente vê ela recebendo informações do menininho, daí a gente vê ela resgatando o Daemon e agora a gente vê ela mais uma vez. Repetição, pra mostrar pra gente que ela é uma rainha, uma mestre dos sussurros ali e ela vai ser importante mais pra frente. E o outro ponto dessa mesma cena aí é mostrar pra gente que existem serviçais dentro da Fortaleza Vermelha que ou são facilmente corruptíveis, por dinheiro, por qualquer outra coisa, ou então eles são de fato traidores, entendeu? Então, mostra isso, é interessante. Outra cena importante que eu esqueci de comentar, que é apenas por uma curiosidade, vem um pouquinho antes dessa cena, que é quando o guarda real fala com a Alicent, ela até confunde o nome, ela confunde Arik com Eric, os dois são irmãos gêmeos, eles estão na guarda real, tá? Gêmeos idênticos, por isso ela confunde os dois. Esses dois têm uma história muito legal, porque é o seguinte, quando houver a cisão, Arik e Eric vão cada um para um lado. Eric, aquele cara que sabe do que o Aegon fez, vai pro lado da Rhaenyra, pro lado dos pretos, enquanto que o irmão dele, o Arik, ele continua com o Aegon apoiando. Então os dois têm uma história muito bonita e o final deles é muito bonito também. São os personagens aí que eles só pincelaram ali pra gente ver, mas que vão ter uma história muito bonita mais pra frente e é só pra gente saber que eles existem. Agora falando sobre a cena em si, é interessante mostrar como que essa cena foi feita, como que ela é aterrorizante. A gente vê como que a moça tá desesperada, a gente vê como ela tá em estado de choque, a gente vê como ela tá quebrada, como ela tá realmente acabada. E é interessante a gente mostrar algumas coisas, porque a Alicent, ela tá ali em 2 papéis. Ela tá ali no papel de mulher, e esse papel de mulher, quando ela vê a moça daquele jeito, ela sente, ela pesa no coração dela, ela fica triste, ela fica magoada, ela quer acolher, ela quer dar conforto, ela quer tirar toda aquela dor da moça ali. E ela tá ali no papel também de rainha-mãe. Ali o papel de rainha-mãe precisa sobrepor esse papel de mulher que ela tem. Ela precisa proteger o filho dela, ela precisa impedir que as coisas saiam dali, ela precisa permitir que o rei tenha a imagem dele de santo mantida. Então, ali a rainha tem que falar mais alto do que a mulher. Eu não posso dizer aqui o nome do que o Aegon fez, porque provavelmente vai diminuir a entrega desse vídeo, mas eu vi que muita gente não entendeu o que aconteceu na cena, porque a menina não fala o que aconteceu, e o Aegon fala que ela, foi só uma diversão, e aí ela enxergou errado. Vou dizer apenas que o Aegon forçou a barra com a moça, que ela não queria fazer algo, e o Aegon forçou a barra, e ela disse várias vezes que ela não queria fazer aquilo ali.
e ele forçou. Então, que fique claro que era um homem forçando a barra com uma menina. E eu acho que talvez tenha ficado claro agora pra vocês. E o lance é que a gente ter esses contrapontos nessa cena. Então, quando a Alicent chega, ela tá com uma estrela de 7 pontas gigante no peito dela. Símbolo da religião, símbolo da moral e dos bons costumes, símbolo de tudo que a religião preza. E ela, com toda a retidão moral dela, com a família perfeita dela, em cima, de cima, olhando de cima para baixo para a moça. A moça que acabou de sofrer o que ela sofreu ali, ajoelhada, do jeito mais baixo possível que ela pode estar, completamente destruída. E é interessante isso daí. Essa cena mostra essa hipocrisia de símbolo de moral e bons costumes, que na verdade não é símbolo de moral e bons costumes, porque o que ela defende na realidade na família dela tem coisas muito erradas acontecendo, talvez até mais erradas do que o que acontece na família dos Targaryen, que ela fala ainda lá no 4º episódio, ó, vocês Targaryens têm costumes estranhos. Enquanto isso, na família dela ali, debaixo do guarda-solzinho dela, tem essas coisas acontecendo. Então mostra isso daí, e é interessante mostrar como ela começa a conversa. Como eu disse, tem 2 papéis acontecendo ali. Então ela começa a conversa meio que confortando a moça, não, eu acredito em você, dá um abraço na moça, não sei o quê, e depois ela é meio passivo-agressiva, e ela vai encurralando a moça, encurralando, até fechar a moça. E aí fica muito bem claro, a moça vai mudando o semblante dela e ficando mais assustada, porque é exatamente isso. Ela precisa fazer o papel de rainha, é o papel que vai vencer ali no final, porque o papel de mulher dela vai ficar em segundo plano. Então ela chega meio que confortando a moça e no final ela acaba apavorando ainda mais a moça pelo que aconteceu. E aí ela que julgou muito a Rhaenyra pelo que tinha acontecido, pelo chazinho lá que a Rhaenyra teve que tomar, não sei o que, agora precisa fazer a mesma coisa com a menina, para que o filho dela não cometa um erro muito pior do que o que a Rhaenyra cometeu no passado. Na cena em que ela encontra o Aegon, a gente também tem coisas interessantes. Primeiro, ali ela chega no papel de mãe, e numa mãe que ela já tinha feito o papel de rainha, já tinha defendido o filho dela lá, e agora ela vai pra corrigir. Vocês podem achar que tenha sido uma coisa meio leve, porque ela briga com ele lá, só que na realidade aquilo é uma coisa bem pesada, ela bate num príncipe, isso não é uma coisa muito fácil de se fazer. Tanto que o fato dela bater nele deixa o Aegon assim, assustado, e ele fica chateado depois disso daí. Então, de fato, ela tem uma posição mais incisiva, ela fala que ele não é filho dela, então é interessante essa postura aí que ela tem. Mas é interessante a gente notar também como o Aegon reage a isso. Quando ele reage, pra ele não fez nada de errado, isso é muito comum em quem faz esse tipo de coisa, mas ele reage a isso falando assim, pô, mas tudo que você pede eu faço, você pede, o vô pede, o pai pede, tudo eu faço, e pra vocês nunca nada tá bom, eu nunca vou ser bom o suficiente pra vocês, por que isso? E é interessante a gente perceber como é a família Hightower. Lá no 3º episódio, quando o Aegon tá fazendo 2 anos, tá o Otto conversando com o irmão dele, o Robert Hightower, e aí o Robert fala, ó, esse moleque aí, o Aegon, já é um conquistador, ele precisa ser o próximo rei. E aí o Otto fala, eu acho que o rei não pensa desse jeito. O Robert já retruca, então a mão do rei precisa fazer o trabalho dela, né? Fazer o nosso chegar lá no trono. Então já mostra que existe ali uma pressão do irmão mais velho sobre o Otto para favorecer a família. A gente nota também que a Alicent, ela tem crise de ansiedade, fortíssima, ela chega a se mutilar, ela faz assim no dedo dela e ela se machuca. Então isso mostra a pressão que o Otto coloca em cima dela. E aí agora a gente vê ela colocando pressão para cima do Aegon também. Então é uma corrente de pressão que a casa Hightower faz. E por isso que os filhos são todos disfuncionais até o momento, pelo que a gente vê, com exceção talvez da Elina, que é meio doidinha. Mas todo mundo ali é meio disfuncional. Então mostra como que é a diferença das duas famílias. Enquanto os Targaryens são muito permissivos, e aí esses dias eu tava lendo, inclusive de novo, a parte do reinado do Jaehaerys para eu fazer vídeo aqui no canal, e aí lá falava sobre a mãe e o pai do Viserys e do Daemon, e falava como ela era meio louquinha, assim. Então, depois do casamento deles, inclusive, eles tiveram a noite de núpcias e dizia que dava de ouvir os gritos dela em Pedra do Dragão, de tão louca que ela era. E ela dizia depois pra todo mundo, ó, montar no dragão é a segunda melhor coisa que se pode fazer. A primeira não posso dizer na frente de donzelas. Então, realmente eles são meio loucos. E depois, na própria série, a gente vê o Viserys falando que a mãe não gostava muito de regras e gostava mais do Daemon por causa disso, porque ele era meio louquinho. Então mostra que eles são permissivos. Fala, cara, vai viver teu sonho, vai viver tua vida, vai fazer as coisas.
e mostra o que tá chegando agora na casa Targaryen, que é essa onda conservadora aí que tá chegando, que tá esmagando as pessoas, a vontade das pessoas, tá criando esses monstrinhos que a gente tá vendo aí, que são pessoas disfuncionais com problemas por causa dessa loucura aí que eles estão fazendo com os filhos. Então, são esses dois pontos aí que a série mostra pra gente que a gente precisa entender. A cena seguinte, pra mim, é a mais importante desse episódio, que é a cena de você deixando o like nesse vídeo, de você se inscrevendo no canal e ativando o sininho. É bom sempre a gente lembrar que toda segunda-feira a gente tem esse vídeo aqui, quarta-feira é o vídeo do preview do próximo episódio, ou seja, aquele trailer que sai, e aí sexta-feira a gente tem um vídeo normal que a gente já tinha aqui no canal toda semana, que é falando sobre teorias, falando sobre algumas curiosidades, algumas coisas desse tipo aqui. Também é muito importante que você acompanhe a gente em todas as nossas redes sociais, naquela de dancinha, naquela que era de foto e agora é de dancinha também, porque lá a gente tem vídeo praticamente todo dia, um dia ou outro acaba falhando, mas quase todo dia a gente tem conteúdo lá e é bem diferente do que vocês veem aqui, então para não perder nadinha, vai lá e acompanha a gente também. Na cena seguinte, a gente tem uma cena interessante, que é a Rhaenyra e o Daemon conversando sobre a saúde do Viserys. Interessante eles falarem que ele nem parece mais o mesmo, ele tá muito estranho, a gente precisa ver isso, vamos trazer um nosso mestre aqui. E aí é interessante porque nos livros isso acontece. O rei, ele acaba se machucando, ele tropeça, ele acaba caindo numa espada lá e ele fica meio que entre a vida e a morte. A galera lá de Porto Real não tá conseguindo fazer o negócio virar. A Rhaenyra pega o mestre dela lá de Pedra do Dragão, leva até o rei, e aí esse cara consegue fazer o rei melhorar e o rei continua vivo por um tempo. Então, tem esse lance, sim, de que a Rhaenyra, ela confia ali no mestre dela e que ela quer levar ele lá para fazer as coisas em Porto Real com o pai dela. E é interessante a gente notar que, eu não sei se é coincidência ou não, mas o rei vinha definhando sobre o governo de Otto Hightower. De repente, quando ele sai, a gente tem um salto de 10 anos. Quando a gente vê o rei ainda tá bom. E aí, de repente, o Otto volta. E o rei, ladeira abaixo de novo. Pode ou não ser coincidência. Coincidência? Acho que não! Tem vídeo no canal explicando como isso pode não ser coincidência. A cena seguinte, ela é para apresentar o Aemond pra gente, o novo Aemond pra gente, né? Para mostrar que ele é um excelente guerreiro. A gente estabeleceu, aliás, a série estabeleceu o seguinte: Criston Cole é um dos maiores, se não o melhor guerreiro que a gente tem ali naquela época, que tá todo mundo ali nas justas e tal. Quem que é o melhor? O cara que ninguém sabia quem era, que já tinha experiência em batalha. Existe um benefício da dúvida pro Daemon, provavelmente aquela batalha ali, ela tem várias histórias sendo contadas sobre ela, e a gente viu o que aconteceu, e a gente viu que o Daemon venceu, de fato, o Criston Cole, mas perdeu. Por quê? Porque ele derruba o cara, se ele tivesse finalizado ali o Criston Cole, acabava a luta, ele era o campeão. Só que o que acontece é que o Criston Cole continuou ali, enquanto ele ficava ali vangloriando, o Daemon ficava se vangloriando da vitória, e aí o Criston Cole acabou vencendo. Então existe um benefício da dúvida, porque pra gente fica a impressão de que o Daemon é melhor do que o Sir Criston Cole, beleza? Então a gente vê agora o Aemond vencendo também o Sir Criston Cole, e aí a gente coloca então ele ou no mesmo nível do Daemon, ou acima do nível do Daemon, ou um pouquinho abaixo do nível do Daemon Targaryen. E a ideia, eu acho que é justamente essa, é estabelecer esse paralelo entre o Daemon e o Aemond. Na cena seguinte, o Aemond chega e ele vai conversar com o Otto e com a Alicent. Interessante a gente notar aquele lance dos personagens cinzas, que agora nesse episódio eles voltaram um pouco atrás com a Alicent, mostrando que ela não tem um interesse em perseguir a Rhaenyra. Quando as pessoas falam sobre isso lá na sala, o Aemond fala e o Otto fala, os dois estão meio que contra ela tá falando, tá, mas e a Rhaenyra? Eu não acho, não sei se aí tá certo, a gente precisa, e ela fica tentando também se convencer, a gente precisa pensar no que é melhor pro reino, né? Putz, mas tem a Rhaenyra lá, cara, e aí, acho que não tá certo a gente fazer isso. É interessante isso, porque é o seguinte, o papel da Alicent que ela faz, e o papel do Aemond mais à frente, é exatamente o mesmo do Ned Stark, tá, gente? É exatamente o mesmo do Ned Stark. O Ned Stark viu que os herdeiros da coroa não são herdeiros da coroa, eles não são legítimos, eles não podem estar ali, porque eles são fruto de uma coisa errada, que no caso eles são bastardos, né? E por isso eles não podem estar ali. É uma traição. A Alicent, ela tá falando isso, ela tá chamando a atenção por causa disso. Pô, tem um cara lá que não é legítimo, que tá pegando o lugar do meu filho aqui, que é legítimo. E o Ned falava, ó, tem um cara ali que é legítimo, que ele tá pegando o lugar do outro lá, o irmão, que é legítimo. Então é a mesma coisa. Então é bom a gente entender que ela mesmo assim, mesmo estando na razão, ela ainda assim fica pensando, putz, mas tem a Rhaenyra lá. Isso mostra que ela tá ali como uma gangorra de um lado pro outro sem saber exatamente como ela tá. E o Aemond
mostrando ali, e o Otto obviamente já sabe disso, que é importante eles terem a Casa Velaryon do lado. Isso viraria o jogo completamente. Os pretos perderiam o apoio de uma casa gigantesca e poderosa, que é a Casa Velaryon, e acabaria que essa mesma casa viraria para o outro lado. Então, eles têm menos dragões, ao mesmo tempo eles têm Vhagar, e ao mesmo tempo eles teriam o controle de toda a frota. Então, ia ser um jogo muito pesado para eles ganharem se isso tivesse acontecido, e o Vaemond tá falando exatamente isso para os verdes, ó, se eu estiver do lado de vocês, a guerra, vocês liquidam ela. Cena seguinte, Rhaenys e Rhaenyra, mais uma vez Rhaenyra muito boa em não mentir, mentindo. Olha, eu não encomendei a morte do seu filho, eu não tive nada a ver com a morte do seu filho. Quando na realidade, de fato ela não teve, mas ela teve. Ela é muito boa em fazer isso mesmo. A Rhaenys meio que fica sem acreditar, e aí, numa medida de desespero ali, a Rhaenyra já lança logo o casamento. Ó, vamos casar suas netas com os meus filhos. E aí, beleza, a gente tem uma reivindicação forte. O problema é o sangue? Beleza, os meus filhos não têm o sangue Velaryon, isso fica implícito, tá, gente? Os meus filhos não têm o sangue Velaryon, a Baela e a Rhaena, elas têm. Junta, sangue Velaryon vai continuar, sangue Targaryen. Aí ela mata a pau porque é o seguinte, na linhagem dos Velaryon, o próximo na linha de sucessão entre Lucerys e a Rhaena, ali, o filho dos dois, nasceria com esse sangue Velaryon. Então, isso aí já coloca os Velaryon de volta ali na linha, e isso é maravilhoso. E ao mesmo tempo, bota Targaryens bem poderosos também no trono, porque afinal de contas, o Jacaerys é filho da Rhaenyra, portanto ele é um Targaryen, e a Baela é filha do Daemon, que também é um Targaryen. Então, a gente tem pessoas ali que tá dividido ali o sangue Targaryen, quando eles se juntarem, o sangue fica mais forte com os dois. Contudo, eu tinha falado pra vocês lá no início do episódio, a posição da Rhaenys, ela é uma posição frágil, ela é uma posição, é a mais fraca de todos ali. Então ela não pode se dar o luxo de estar do lado da Rhaenyra pra ela se jogar num abismo junto com ela. Então ela não pode aceitar aquilo naquele momento, porque a posição dela é a mais fraca. E ela precisa estar no time que vai ganhar, ela precisa estar do lado dela. Ela precisa não morrer, ela precisa que a neta dela, o povo dela, ele não morra. Então ela precisa não aceitar isso nesse momento. Na cena seguinte a gente vai ver a Rhaenyra indo implorar lá pro Viserys tudo. É interessante mostrar como ela fala do fardo de assumir o trono, como ela fala ali do lance da canção de Gelo e Fogo, que é uma coisa difícil de carregar, é uma coisa difícil de se levar pra frente. Isso mostra que talvez ela tinha certeza de que ela queria aquilo e agora ela não tem mais. Talvez ela não lute com tantas forças assim logo de cara para ela assumir o trono. Talvez na hora que acontecer as coisas, ela queira às vezes até desistir e falar, cara, vamos acabar com esse sofrimento? Deixa ele lá governando? É a impressão que eu tive. Ao mesmo tempo, ela quer lutar pelos filhos dela. Ela tá desistindo do trono, de certa forma, mas ela quer os filhos dela, ó. Você precisa então lutar pelos meus filhos, pela minha reivindicação e pela dos filhos. Por que pela dela? Porque lutar pela reivindicação dela é a mesma coisa que manter os filhos dela vivos. E ela tá lutando pelos filhos dela ali. Então é interessante ela mostrar isso daí. Ela tá indo ali porque ela teme pelos filhos dela. Cena seguinte, vemos Viserys sendo cuidado ali pelos mestres. E aí ele tem uma cena de consciência ali. O Otto quer continuar dando leite de papoula para ele continuar com a mente meio enevoada ali, para ele não ter noção do que tá acontecendo. Mas ele fala que não. Ele escolhe naquele momento sentir a dor. Ele já atendeu o chamado da filha dele. Naquela cena, inclusive, ele fala, Rhaenyra, minha única filha. Não é a única filha, mas é o sentimento dele. É a única filha que ele ama de verdade. Porque ele fez ela com a mulher que ele sempre amou. E ela é a cara da mãe dela. Então ele quer que quem ele amou continue vivo. Ele quer que a mulher dele, o amor da vida dele, o grande amor da vida dele, continue ali. E ele vai lutar por ela. Então ele escolhe sentir dor. Ele escolhe todo esse sacrifício para ele tentar salvar a filha dele. Na cena do julgamento, o julgamento obviamente armado, me lembra muito o julgamento do Tyrion, que a gente já sabia o desfecho, o Tywin ali meio que coordenando tudo ali para que no final o Tyrion fosse o cara que fosse julgado mesmo e culpado e o caramba, e aí a gente tem a mesma coisa acontecendo, mas Vaemond defende o lado dele e quando a Rhaenyra vai defender, o pai dela chega. E essa cena é uma das melhores cenas que a gente já viu em Game of Thrones, a cena da entrada. A trilha sonora do Ramin Djawadi é perfeita, tem esse crescendo forte assim, e é interessante porque é uma trilha sonora grandiosa, uma trilha sonora assim que mostra poder, mas a imagem dela, a imagem dessa cena é uma imagem que ela é dissonante, né? Então mostra o poder, mostra tudo, mas a imagem do cara
muito magro, o cara caindo aos pedaços, e ele tá ali se esforçando o máximo que ele consegue. E aí, Paddy Considine, parabéns mais uma vez, o cara tá fazendo um Viserys maravilhoso e tá levando ali esse personagem mais pra frente do que a gente vê nos livros. E aí ele querendo ir, quando o guarda real vai ajudar ele, ó, quero sozinho, beleza? Vou sozinho. Tenta subir mais um pouco, coroa dele cai, Daemon Targaryen pega, ajuda ele a chegar até o Trono de Ferro. Ele ia até falar, não é pra ninguém chegar até mim, mas na realidade, quem era o irmão dele, e o irmão dele ele aceita. E aí no final, Daemon Targaryen coroa ele. Isso é uma coisa interessante, porque isso mostra, mais uma vez, todo esse lance da família Targaryen. Daemon é caos. Daemon é o fogo do dragão. Mas não com a família dele. Por mais que as coisas aconteceram e ele fez piada com uma coisa ou outra, sempre era longe, sempre era uma coisa meio que para chamar a atenção do irmão dele. Ele queria a atenção do irmão, ele queria estar junto do irmão. O que ele queria era levar a casa Targaryen à glória. Como ele achava que isso ia acontecer? Se ele fosse a mão do irmão dele e se ele se casasse com a Rhaenyra. Ele acreditava que desse jeito a Casa do Dragão voltaria à glória que já teve em outros momentos, né? Então era isso que ele queria. A única coisa, ele não desejava a coroa, ele não desejava o trono, ele queria a atenção do irmão. E ficou isso bem claro nessa cena. Ele chega e coroa o irmão dele. E o mais genial de tudo isso é que essa cena foi improvisada. Na hora que o Paddy Considine estava indo, sem querer a coroa cai da cabeça dele. Então aquilo ali não estava no roteiro. E aí o Matt Smith sozinho também pensa, putz, vou lá ajudar. Aí ele vai, pega a coroa e eles fazem aquela cena, eles continuam a cena daquele jeito. E aí no final ele vai coroa. Então aquilo ali não estava no roteiro, mas ficou assim, zilhões de vezes melhor do que o rei subindo sozinho pro trono. Então ficou maravilhoso. Parabéns Paddy Considine, parabéns Matt Smith. Dois atores assim, nível top que existe aí pra gente e a gente tá desfrutando deles nessa série. Quando o rei chega no trono, mais uma vez ele mostra a grandeza dele. É interessante que ele tá ali sim pra defender a filha dele, mas ao mesmo tempo ele é um rei e ele precisa ser imparcial até onde ele consegue ser. Interessante isso, tá? E aí quem que ele chama? Rhaenys Targaryen, a pessoa que melhor podia falar sobre aquilo ali, mas ninguém estava considerando, só estava considerando os outros. E aí mostra a grandeza dele. Então ele naquele momento empodera a Rhaenys e o jogo vira mais uma vez. Então a Rhaenys era o personagem mais fraco ali em toda essa história. E o rei enche ela de poder naquele momento. E naquele momento que ela está empoderada, ela é o maior ali. E ela pode fazer o que ela quiser. E mostra mais uma vez todo esse lance da família, protegendo a família dela. Então ela protege a Rhaenyra, ela protege os filhos da Rhaenyra, ela protege as netas dela, ela protege todo mundo. Ela fala que é o Lucerys, que é filho legítimo do filho dela, que tem que assumir, e ainda fala do casamento. Esse casamento, muito bonito agora, legal e tal, vai custar muito caro logo próximo. No 10º episódio eu acho que esse casamento vai custar muito para os pretos nessa guerra. Mas por enquanto, vamos desfrutar um pouquinho dessa alegria que tomou conta deles por causa do casamento. O rei então ouve a Rhaenys, define ali a sucessão e acabou. Lucerys Velaryon é o cara, acabou, cala a boca, não quero mais ouvir ninguém. O Vaemond dele esquece quem ele é e ele começa a ficar louco. Vai lá, fala um monte de coisa, mete o dedo na cara mesmo, chama um de não sei o que, chama outro de não sei o que, fala tudo na cara. E é interessante mais uma vez a atuação do Matt Smith aí, porque ele fala, então, fala aí, você não é o bonzão? Fala aqui na minha cara. E aí o Vaemond tem a coragem, a pachorra de sim falar na cara do Daemon. E aí a gente vê o dragão surgindo mais uma vez no Viserys. Ele vai e puxa a adaga daquele jeito, aquele estado que ele tá. Ó, vou cortar sua língua por isso. Não dá nem tempo, porque Daemon Targaryen, tal qual Will Smith, decide que ele precisa defender a honra de sua amada. Vai lá, não dá nem tempo do cara pensar. Antes de qualquer coisa, ele só... Corte rápido. Faca. É Tramontina. Ceifa a vida do pobre Vaemond, que esqueceu qual era o lugar dele. E a gente mostra ali como o Daemon realmente voltou. Muita gente falou sobre o Daemon não ter defendido as filhas dele lá no episódio passado e etc, que ele fica só vendo. A gente precisa lembrar que o Daemon estava enfrentando uma crise de identidade, tá? Ele estava naquela crise e a Laena estava o tempo inteiro falando pra ele, olha, você não é desse jeito, você tá sempre pra baixo, tá sempre cabisbaixo, vamos levantar, irmão, vamos crescer aí, meio coach mesmo dele, assim. Mas ele não estava reagindo e tal. E aí, quando ele se casa com a Rhaenyra, ele começa a ter uma mudança ali já naquele episódio.
daquele jeito lá, mas ele mostra que ele voltou só nesse. Por isso ele defende a família dele nesse, e por isso ele não defendeu naquele episódio. Detalhe para como o Aemond olha pro Daemon, pro ato que o Daemon fez ali naquele momento, porque o Aemond, ele com certeza sabe da história do tio. É bom a gente lembrar que o Daemon é provavelmente uma lenda viva na casa Targaryen, porque teve várias outras lendas, né, antes dele na casa Targaryen, mas naquele momento ele monta o dragão mais feroz da história, não é o maior, mas o mais feroz da história. Ele é um cara que já venceu guerra, já venceu batalha, torneio, ele tem uma espada de aço valeriana que é a Irmã Negra, e esse cara é muito famoso ali, então com certeza ele tá em livros de história, as pessoas estudaram, e o Aemond deve ter ele meio que como um ídolo pelo jeito, porque ele fica observando várias coisas que o Daemon faz, e ele olha assim meio assustado, tipo, caramba, eu não sabia que você era capaz disso daí. Mas parece que ele aprova no final. A cena da Rhaenys vendo o Vaemond sendo embalsamado ali, sendo preparado, é um mau agouro que existe nessa cena, porque o cara fala, olha, você ficar observando a morte aí, vai fazer com que a morte observe você. E aí a Rhaenys, ela meio que dá uma, isso aí não é verdade não. Então, é interessante, porque essas cenas, elas caem muito sobre a gente. Por exemplo, a cena do Bran contando a história lá do cara que serviu o filho pro outro cara comer. Teve esse negócio, ele fez uma traição ali dentro da casa do próprio cara, e aí isso daí depois virou. E aí o que acontece? A Arya Stark vai lá e se vinga do Walder Frey. Então mostra ali que esse tipo de agouro costumam se concretizar mais pra frente. A cena do banquete ela é muito legal, é uma torta de climão servida ali de início, e ela mostra ali a Rhaenyra de um lado e a Alicent do outro, e ali um meio vazio, e ela é uma referência a uma ilustração que a gente tem no livro Fogo e Sangue, porque tem vários momentos dessa série que tem referências, eu vou fazer depois um vídeo mostrando todas as referências pra vocês, mas essa é uma referência interessante, porque é justamente aí mostrando as duas personagens uma do lado da outra, e elas meio que, tipo, nessa cena daí elas só estão incomodadas e meio que com um climão ali, mas no livro já tem uma cena, uma animosidade muito maior. Mostra a diferença do relacionamento das duas do livro pra série, tá? E eu acho que na série eles adicionaram muito mais camadas do que a gente tem nos livros. O discurso do rei ali é um discurso muito legal, ele mostra mais uma vez a grandiosidade dele, ele visa unir a Casa do Dragão, ele mostra que não tem como o reino se dá bem se eles estiverem divididos, ele tem total razão nisso daí. Sempre que a Casa Targaryen esteve dividida, o reino sofreu. Então, a gente precisa dessa união da Casa do Dragão para que o reino permaneça em paz ali. E ali, naquele momento, ele consegue atingir o objetivo dele. A Rhaenyra e a Alicent fazem as pazes, uma fala sobre a outra, a Alicent aceita que a Rhaenyra vai ser a nova rainha, e existe essa conexão aí. A cena do rei, ela é muito boa, porque mostra pra gente o quão fracos eles são. Ele é o rei, mesmo assim ele tira a máscara e a gente vê a real aparência dele. Mostra como ele está definhando, como eles são fracos, como eles precisam um dos outros, como eles precisam de ajuda, como eles precisam estar unidos para que permaneçam fortes. Então essa é a ideia dessa cena, ele mostrar isso para eles, e é interessante, muito interessante essa cena, e muito bem atuada, mais uma vez, pelo Paddy Considine. Já no discurso dos filhos dessa galera, aí a gente já tem alguma tensão. O Jacaerys está ali, quando ele vai fazer o discurso dele, ele é provocado pelo Aegon, que está o tempo inteiro tentando irritar ele, mas ele consegue se controlar. Interessante a gente mostrar isso aí. Ele se controla lá na hora, ele faz assim uma respirada funda, e aí ele fala, ó, pros meus tios aí, toda a saúde. E aí ele dando o soquinho ali no Aegon ali, que fica meio chateado, porque ele queria tirar o moleque do sério. Não consegue. E é interessante também a pitada de humor que tem no discurso da Elina, mas mostra como que é a relação dela com o irmão dela, tá? Mostra que eles têm uma relação muito fria. Ela fala que ele ignora ela o tempo inteiro, exceto quando ele tá bêbado. E aí é interessante, porque eles têm 2 ou 3 filhos ali. Nos livros são 3 filhos, mas como a gente não viu, ela só fala as crianças, a gente não sabe quantos filhos eles tiveram. Então, nos livros são 3, 2 meninos e uma menina, e aí a gente não sabe, então, como que isso aconteceu, porque ela tá falando, ó, ele me ignora o tempo inteiro, exceto quando ele tá bêbado. Então essas crianças foram feitas enquanto ele estava bêbado, é isso que ela quis dizer? Ou ela quis dizer, ele tá sempre me ignorando, e aí a gente volta lá
no Robert Baratheon, dizendo que quando ele ia se deitar, a Cersei falava, né, quando ele ia se deitar com ela, tentar alguma coisa, ele estava muito bêbado, e aí ele nem conseguia fazer nada, ela só fingia alguma coisa ali pra ele, e ele ficava de boa. E aí a gente pode remeter justamente essa imagem para pensar. Se ele estava bêbado nesse ponto, a gente não sabe, porque ela não falou que ele estava bêbado nesse ponto, mas se ele estava, então como que ela teve 3 filhos? Existe outra pessoa ali dentro que poderia fazer isso? Parece que não, porque a Elena é uma personagem muito pura. Ao mesmo tempo, a gente já viu que o Aemond tinha um interesse nela no episódio passado. Então, é uma coisa interessante da gente analisar. Pode ser que sim, pode ser que não. Mais uma vez, seria muito legal a gente ter isso dentro da família da Alicent, porque mostra como a família dela é disfuncional, mesmo ela pregando toda a retidão moral que existe na face da Terra, mas é só uma imagem, uma casquinha muito fina. Atrás daquilo ali é só perdição mesmo e coisas inomináveis. E Lyanna Targaryen, como boa amiga minha, me dando conteúdo. Obrigado, Lyanna Targaryen. Espero que você demore muito tempo pra morrer. Todo mundo vai morrer, tá? Valar Morgulhos, mas enfim. A Lyanna Targaryen, ela lança mais uma profecia. Ela fala, cuidado com as bestas entre as tábuas. E isso daí é uma coisa que vocês vão descobrir se me acompanharem nas outras redes sociais. É lá que eu vou contar pra vocês o significado dessa profecia. Na cena onde tá todo mundo feliz, onde tá todo mundo ali comendo, brincando, o pessoal tá dançando, tá a Aelina e o Jaehaerys dançando, interessante isso daí. Por quê? Olha que bonito o significado dessa cena. Os dois estão dançando, o Jaehaerys e a Aelina. A Rhaenyra tentou juntar esse casal, ela propôs o casamento do Jaehaerys com a Aelina Targaryen, e os dois estão dançando. Este casamento podia evitar a dança dos dragões. Entenderam que legal que eles fizeram? Muito legal, não é só uma cena solta ali, por mais que seja uma cena bonitinha, porque a Aelina é muito pura e etc. E o Jaehaerys está fazendo aquilo ali para incomodar o Aegon, mas é interessante a gente mostrar isso daí. Eles estão dançando e esse casal podia ter evitado a dança dos dragões. E nessa cena daí, a gente tem outra cena memorável, incrível. Mais uma vez, Ramin Djawadi muito bem na trilha sonora. E ali toda a fotografia, toda a direção, o Paddy Considine maravilhoso mais uma vez, ele vendo a família dele feliz e ele entra no lugar de paz dele, ele entra no lugar feliz dele, ele vê a Casa do Dragão reunida mais uma vez, ele vê que o objetivo dele ele cumpriu, a missão que ele queria alcançar, ele alcançou, todo mundo tá bem, todo mundo tá feliz, ele pode descansar a partir daquele momento. E ali ele se sente mal, e ele precisa ser levado então para os aposentos dele, e aí é quando descamba tudo. Aí a gente vê que colocam um porco na frente do Aemond, e o Lucerys está vendo, e eles deram o quê pro Aemond quando ele era pequeno? Um porco, o terror rosa. Então, quando ele vê aquilo ali, ele vê o Aemond com um porco na frente, ele lembra daquilo, começa a rir, e aí o Aemond fica puto, ele é caos por Fogo do Dragão também, e aí ele já faz aquele comentário besta, Alicent fala pra ele, ó, não é pra você falar mais essas coisas, você é idiota. E ele, não, mas eu não falei nada, não. E aí mostra ali a relação da Rhaenyra com a Alicent mais uma vez, como ela tá boa. Porque a Alicent tá ali, não vai embora não, pô, fica aí, vai ser legal, pô, vai ter bolo. E aí a Rhaenyra fala, faz o seguinte, eu vou, deixa a molecada lá pra não encher o saco, volto aqui com o meu dragão. E aí fica tudo certo. E é interessante mostrar como o Otto não gosta disso. Ele vê assim e fala, por que essa menina tá fazendo isso? Porque o Otto, ele quer o poder. Enquanto a Alicent abriu mão daquilo ali naquele momento, onde eles estão fazendo o discurso, o Otto não. Por mais que ele tá ali feliz e tal, aquilo é uma máscara na cara dele. Ele quer o poder e ele vai lutar pelo poder. O tanto que ele conseguir. E o que ele puder fazer pra colocar o Aegon no poder, ele vai fazer. Menção honrosa aqui pra cena do Daemon com o Aemond, quando o Jaehaerys volta pra partir pra cima do Aemond, o Daemon impede, fala, não, chega, acabou. E aí ele olha pro Aemond, e aí os dois ficam meio que se encarando assim. E é interessante o olhar do Daemon, ele tá um olhar meio assim, tipo, você tá fingindo ser eu, né? É isso que você tá fazendo. Você é uma outra versão de mim, é que você tá tendo, eu sou o Daemon 2, é isso que você tá fazendo, né? E aí, obviamente, o Aemond tem provavelmente ele como um ídolo, só que ao mesmo tempo ele se acha melhor do que o Daemon. E é interessante a gente lembrar, ele é um cara muito bom, um cara muito habilidoso, e ele não tem uma espada de aço valeriano. Quem tem uma espada de aço valeriano? Exatamente Daemon Targaryen. Provavelmente ele quer a Irmã Negra, que é a espada de aço valeriano do Daemon. Então está estabelecido aqui a rivalidade. A gente tem dois personagens que são iguais e que eles se enxergam um no outro. E ali a gente sabe que os dois têm uma habilidade muito grande. E aí, mais uma vez,
a gente vai ter um embate que está velado ali. Eles estão só se olhando, mas já fica claro que existe um antagonismo e que a gente vai descobrir qual versão de Daemon Targaryen é a melhor e qual que vai sobrar no final. Na cena seguinte, a Alicent vai até os aposentos do rei para cuidar dele, e ali ele confunde a Alicent com a Rhaenyra e ele começa a falar sobre o que a Rhaenyra tinha perguntado para ele sobre a canção de Gelo e Fogo. E aí ele fala, ao invés dele falar, perguntar se era a Rhaenyra ou coisa do tipo, ele vai e fala logo tudo. Ele fala, o sonho do Aegon, o príncipe. E ela, o príncipe Aegon, nosso filho. Então, ele vai ser você que vai ter que unir o reino, viu? Vai ser o rei que vai trazer a grandeza, etc. Ele vai falando dessas coisas, mas ele tá falando pra Rhaenyra, porque ele acredita, olha, o príncipe que foi prometido vai nascer da sua linhagem, é o que eu acredito. O Viserys é um estudioso, aparentemente, e ele sabe das coisas. Então, quando ele coloca a Rhaenyra meio sem convicção, mas depois dá a entender que ele continua estudando sobre isso e que ele chegou nessa conclusão, depois que ele viu tudo acontecer, de que sim, era a Rhaenyra quem iria fazer com que o reino se unisse novamente. Então ele fala isso, achando que era a Rhaenyra, na realidade é a Alicent, e ela entende tudo errado. Porque quando ele fala do sonho do Aegon, a gente volta lá pro terceiro episódio, e no terceiro episódio, quando ele tá bêbado, ele conta o sonho que ele teve. Ele conta o sonho de que ele viu o filho dele sentado no trono de ferro, usando a coroa do conquistador. Então, por mais que a Alicent saiba que o Aegon não é o cara, por mais que ela saiba que ele tem um monte de coisa errada, ela sabe que os Targaryens têm sonhos proféticos. E ela acha que o rei tá falando pra ela que ele viu no sonho que é o Aegon, filho deles, que vai ser o cara que vai trazer a paz de volta ao reino, entendeu? Então, por conta disso, ela provavelmente releva tudo e fala, mas se é ele que vai trazer a paz, é ele que tem que estar lá. E isso mostra, é uma mudança que eles fazem grande no livro, porque a gente, no livro, entende que a Alicent simplesmente queria isso. Ela queria o poder. Mas aqui a gente está mostrando que não, é um mal entendido que leva a Alicent a mudar de ideia e a querer o filho dela no Trono de Ferro. Mostra mais uma vez que ela não é um personagem ruim, porque ela não está indo contra, ela não mentiu pra Rhaenyra nem nada, ela só mudou de ideia porque o marido dela, teoricamente, falou pra ela que o Aegon era o cara que iria governar. Então isso aí vai dar muita bosta, vai ser um grande problema que eles vão ter. E problema de comunicação nas famílias, muito comum desde o tempo de Westeros. Na cena final, mais uma vez, Paddy Considine mostra, assim, grandiosidade para esse cara, porque na cena final ele tá ali morrendo e ele vê a amada dele, ele encontra a Aemma e ali, naquele momento, ela vai buscar ele. E eles estão juntos, ele amava ela, foi o grande amor da vida dele, ele sentia falta dela desde quando ela se foi. Ele fez uma escolha baseada no sonho dele, e é interessante a gente mostrar isso aqui. Profecias em Game of Thrones não necessariamente precisam se concretizar, o que o Martin diz. Às vezes as profecias existem e elas nunca vão se concretizar. Exemplo, Rhaego, filho da Daenerys, com o Drogo. Foi profetizado que ele seria o garanhão que monta o mundo. No entanto, o garanhão que monta o mundo nunca veio da Daenerys. Portanto, essa profecia nunca se concretizou. E aí, a gente tem profecias que foram feitas e os personagens perseguem tanto essa profecia que elas acabam concretizando. Por exemplo, no caso da Cersei, ela tem as profecias que a Meg faz pra ela e ela fica correndo atrás dessas profecias o tempo inteiro. Então, ela odeia o irmão dela porque é dito na profecia que o irmão mais novo vai matar ela e ela fala, então é o Tyrion. E ela fica ali correndo, só que na realidade o Jaime também é mais novo do que ela. Então pode ser o Jaime também, mas ela fica sempre o tempo inteiro achando que é o Tyrion e ela persegue ele. Isso pode fazer com que ele sim vá pegar ela mais pra frente. Ao mesmo tempo, ela sabe que tem uma rainha mais jovem e mais bela que ela que vai chegar e vai tirar tudo que é querido dela. E ela persegue a Sansa, persegue a Marjorie depois. Então mostra como as profecias acabam fazendo as pessoas correrem atrás de uma coisa que faz com que de fato essa profecia aconteça. No caso do Viserys, por ele ter tido sonho, ele escolhe sacrificar a mulher dele para tentar ter o filho dele ali naquela ocasião. E depois ele acaba, mas não por querer, mas ele acaba falando isso para Alicent e o que faz com que o sonho dele se torne realidade. Porque quando ele fala aquilo para Alicent, então a Alicent vai executar o sonho dele e ele vai ter sentado no trono de ferro o filho dele com a coroa do conquistador. E tudo isso daí, desde que ele sonhou com isso e ele sacrificou a mulher dele, ele se sente mal e ele sente falta dela.
E ali naquele momento ela busca ele e os dois estão juntos mais uma vez a partir de agora para todo o sempre. E que cena bonita, que cena maravilhosa que a gente tem ali. É uma cena bem emocionante. O Perry Considine mais uma vez, deem 2 M's para ele. Porque se ele perder um, ele precisa ter o outro, porque esse cara tá fazendo um trabalho incrível. Nos livros, o Viserys é um personagem de uma camada só, ele é basicamente um combustível só para o que vai acontecer na guerra. E os roteiristas, juntamente com o Perry, fizeram o Viserys com trilhões de camadas, muito bem feito. Por mais que ele seja um rei fraco, ele mostra força em alguns momentos, ele mostra que ele tem convicção de algumas coisas, ele mostra a tristeza, ele mostra o amor dele pela filha, ele mostra muitas nuances, muitas faces desse Viserys, que nos livros era uma coisa bem rasa. Então, parabéns para os roteiristas, parabéns para o Perry, e são atores aí que me surpreenderam. O Perry me surpreendeu bastante, eu não conhecia ele antes dessa série, me surpreendeu muito, e a gente tem a Olivia Cooke e também a Emma Darcy. São atrizes excepcionais. As atuações das duas, em vários momentos assim, foram estonteantes, assim. Muita gente falava da Emilia Alcock, boa atriz também, mas a Emma Darcy tá matando a pau de Rhaenyra mesmo. Ela é uma atriz, assim, de outro nível. Ela tá em outro patamar, de fato, assim como a Olivia Cooke. Esses três aí, pra mim, estão muito acima do que eu esperava. O Matt Smith, a gente já sabe da qualidade dele, eu acho que ele tá no mesmo nível deles ali, só que eu já conhecia ele, então eu não esperava ele estar acima de onde ele tá. Eu já esperava ele estar onde ele tá. Então é isso aí. Próximo episódio o negócio vai rolar, cabeças vão rolar literalmente. Por quê? Porque é o episódio 9. E, tradicionalmente, Game of Thrones tem o seu penúltimo episódio como o episódio em que as coisas mais malucas acontecem. Então, quarta-feira, sai o vídeo analisando o trailer do próximo episódio. E como diria o poeta, não perdam. Bom, galera, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar a opinião de vocês nos comentários, de curtir o vídeo, essas coisas todas que eu sempre peço durante os vídeos aí. Vocês já sabem o que tem que fazer. Por favor, façam pra gente crescer cada vez mais. Muito obrigado e até a próxima.